A urolitíase, que popularmente é conhecida como pedra na bexiga ou pedra na uretra, é um problema cada vez mais frequente em porquinhos da Índia. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso porque esse problema nem sempre é facilmente percebido pelo tutor e muitas vezes, quando é percebido, já está num estágio mais avançado e pode levar à morte. Então é muito importante que o tutor saiba um pouco mais sobre isso para poder manter o seu bichinho em segurança, perceber sintomas, perceber o que pode estar errado, inclusive evitar alguns fatores que podem predispor ao problema. Então, assistam esse vídeo até o fim para vocês entenderem um pouco mais sobre esse problema e evitarem que os seus bichinhos possam acabar tendo que passar até por um procedimento cirúrgico por causa de uma coisa como essa. Pode parecer estranho, mas isso aqui é um cálculo, ou seja, uma pedra de minerais retirada da bexiga de um porquinho da Índia. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas espera aí, como é que isso chegou aí? Como é que isso apareceu na bexiga do meu porquinho? Na verdade, essa pedra não apareceu aí do nada. O que acontece é que os cristais de minerais vão se depositando na bexiga. Normalmente, o porquinho da Índia elimina muito mineral na urina. Só que ele acaba sendo eliminado juntamente com a urina e não fica parado na bexiga e nem causa problema. Mas em alguns animais, devido a alguma predisposição, esses minerais ficam retidos na bexiga, vão se unindo e com o passar do tempo, eles vão formando pequenas pedrinhas que se tornam cada vez maiores. Então, não é que aparece de repente, do nada, um cálculo na bexiga. Isso vai se formando com o passar do tempo. E muitas vezes a gente já recebe o bichinho no consultório com esses cálculos bem grandes. Isso não quer dizer que o tutor não foi cuidadoso. Isso quer dizer que realmente é difícil perceber quando o porquinho da Índia está com algum problema. E uma pergunta muito frequente é: por que isso aconteceu com o meu bichinho? Por que o meu porquinho da Índia desenvolveu esse problema? Na verdade, existem vários fatores que acabam levando a isso. Então, desde a genética até o pH da urina mais alcalino, a presença de minerais na urina, originários de uma alimentação rica em minerais ou muitas vezes da suplementação com vitaminas e minerais, desses suplementos mesmo vitamínicos, até outros fatores como a pouca ingestão de água, o sedentarismo, a obesidade e até uma limpeza inadequada do alojamento. Mas e aí, como evitar o problema? Muitas vezes a gente não tem como evitar todos os fatores de risco, todos os fatores que predispõem ao problema, mas é possível sim minimizar isso. Então, como exemplo, a genética a gente não tem como mudar. Você já tem o seu bichinho, não dá para mudar a genética dele e na maioria dos casos no Brasil as pessoas não sabem quem são os pais, os avós, a origem do seu porquinho da Índia. Então essa parte de genética é muito difícil você avaliar. Já outros fatores, como o pH da urina, se ela está muito alcalina, se ela pode predispor, isso depende muito de exames feitos no consultório veterinário. Já existem outros fatores de risco que a gente consegue controlar, como por exemplo a obesidade. Então é importante prestar atenção na alimentação do porquinho da Índia, o sedentarismo. Muitos bichinhos vivem o tempo todo dentro do mesmo alojamento. Eles não saem e muitas vezes alguns têm o costume de ficar boa parte do tempo dentro de tocas. Então é muito importante que eles não sejam animais sedentários, que eles se exercitem. Outra coisa também de grande importância é oferecer água sempre. Então o bebedouro sempre limpo, com água fresca e alimentos ricos em líquidos. Isso também ajuda bastante na formação de urina, né? Na eliminação dessa urina, ele vai ter uma quantidade maior de urina, vai eliminar e com isso, durante a eliminação, muitas vezes ele já vai eliminar esse excesso de minerais. E outra coisa importante que muita gente não imagina é higienizar adequadamente o alojamento. Os porquinhos da Índia são animais muito preocupados com a higiene.
E não são raros os casos que eles evitam urinar e defecar em alguns lugares para não sujar. Ou porque já estão muito sujos os locais que eles costumam fazer e eles não querem fazer novamente lá, ou para evitar que os lugares onde eles deitam estão mais limpos, para não ficarem sujos. Então é muito importante prestar atenção também nisso. Manter sempre o alojamento bem higienizado. Então, agora que você já conhece os fatores que predispõem ao problema e já sabe como tentar amenizar isso, aqui vai também outra coisa que é muito importante você saber, que são os sintomas. Os porquinhos da Índia costumam esconder os sintomas por serem presas na natureza. Então, muitas vezes, quando o tutor percebe alguma coisa, o problema já está bem avançado. Então, o que você precisa verificar? Isso você pode fazer com alguma frequência para ver se não tem nada de errado, nada que aparente ter ligação com problemas urinários no porquinho da Índia. Então, uma coisa muito comum que a gente vê é o sangue na região genital. Nos machos, normalmente é sintoma de cistite ou a urolitíase. Nas fêmeas, também isso é muito importante verificar, porque além da cistite e da urolitíase, isso também pode ser um sintoma de infecção de útero. Um sintoma muito frequente e que costuma ser mais facilmente percebido pelos tutores é a urina com sangue. Além disso, você percebe a urina mais avermelhada, que no porquinho da Índia nunca é normal. E muitas vezes, como a gente vê aqui nesse pano, ele não urinou apenas no local, ele fez pequenas quantidades em vários locais. Então a gente percebe isso, essa urina avermelhada e muitas vezes em pequenas quantidades. E é comum o porquinho começar a vocalizar, então fazer barulhos diferentes, chorinhos ao urinar. Isso é bem característico. Outra coisa que a gente percebe quando a dor é muito forte, ele fica numa posição mais arqueada e ele fica fazendo esforço, muitas vezes não só para urinar, mas também ele acaba defecando junto. Então, você percebeu que seu bichinho tá assim, que ele não gosta de ser tocado na barriga, perto da região da bexiga, que ele tá mais arisco, que ele pode até estar agressivo por dor. Isso tudo são sinais de que tá na hora de procurar um veterinário com urgência. E aí, como é que eu sei que o meu porquinho da Índia pode ter um urólito? Que aquele sangue na urina é por causa disso, ou que ele tá muito quieto, ele não tá querendo comer, ele não tá com comportamento normal. Será que é isso que ele tem? Como é que eu vou saber? Bom, o único jeito de saber é levando ao veterinário, porque normalmente na consulta o veterinário vai examinar, ele vai palpar o abdômen, a região da bexiga, perceber se o animal apresenta dor. E se a suspeita for realmente essa, ele vai acabar pedindo exames complementares, como ultrassom ou raio-x. Aqui nessa imagem, a gente vê um porquinho da Índia com um cálculo na bexiga. Onde está apontando ali, essa parte que aparece essa bolinha branca, é o cálculo na bexiga do porquinho. E aí, como tratar esse problema? Bom, na verdade, muita gente imagina que o veterinário vai prescrever um antibiótico ou algum outro medicamento e isso vai resolver o problema. Mas não é bem assim. Primeiro é preciso fazer os exames para diferenciar se é apenas uma cistite, né, uma infecção na bexiga, que normalmente o tratamento é com medicamentos, ou se existe realmente o cálculo. Em alguns casos, como é visto aqui nesse exame, durante um exame de ultrassom, mesmo antes da cirurgia, acaba sendo feito um procedimento chamado de cistocentese, que é a retirada da urina diretamente da bexiga. Isso é feito muitas vezes para evitar a ruptura e até para se coletar uma amostra dessa urina. Como é esse tratamento? A maioria imagina que o veterinário vai receitar um medicamento que vai ser dado por alguns dias em casa e o porquinho da Índia logo vai ficar curado. Mas infelizmente, quando o problema é a urolitíase, isso não é comum acontecer. Na maioria dos casos, é necessária uma intervenção cirúrgica. Isso porque os cálculos são grandes, a uretra do porquinho da Índia é extremamente estreita e a maioria dos cálculos não vai passar. Então é muito melhor que se retire logo o cálculo da bexiga antes que ele cause uma obstrução e vire uma emergência.
Então, na maioria dos casos, esses bichinhos vão ser tratados de forma cirúrgica. E mesmo depois, com o final da cirurgia, o final do tratamento, é muito importante o acompanhamento veterinário. E o veterinário também vai orientar sobre os fatores predisponentes para você evitar que novamente esse problema venha a acontecer. Então, ele vai orientar sobre alimentação, a suplementação de vitamina, todo o manejo, todos os cuidados, exercícios. E, inclusive, é importante ele verificar sempre o crescimento dos dentes. Muitas vezes, quando esses bichinhos passam por períodos de dor, de mal-estar, pós-cirúrgicos, eles não se alimentam corretamente e os dentinhos tendem a crescer sem o desgaste ideal. Então, é muito importante que você siga exatamente a recomendação do veterinário, não só da medicação, mas também da alimentação, para evitar que depois dele se curar de um problema, ele possa desenvolver um outro problema como o odontológico. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, mas a intenção é a mesma, de orientar os tutores, nesse caso, sobre problemas de saúde e sobre um problema que pode logo se tornar algo grave, pode evoluir até para a morte do porquinho da Índia e que precisa de um atendimento veterinário de urgência. Então, se você gostou desse tipo de vídeo sobre problemas de saúde, conta aí pra gente. Se prefere outro tipo também, pode contar, pode dar sugestões de vídeos que você gostaria de assistir. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like se gostou do vídeo e de seguir Roedores e Coelhos nas redes sociais. E também aproveita para conhecer o site Roedores e Coelhos, que tem muito mais dicas sobre saúde, alimentação e cuidados com porquinhos da Índia.